Muito bem, meus amigos, inscritos do canal Você e Deus, aqui é Marcelo, mais uma vez aqui de volta para continuarmos a nossa série de estudos e reflexões a respeito do panorama bíblico. Estamos vendo o Pentateuco, que é a série dos primeiros 5 livros do Antigo Testamento e da Bíblia. Chegamos agora então no livro de Levíticos, e vamos ver algumas informações para que você possa ter aí condições de ler o livro e entender melhor esse livro, tá? Então, ele foi escrito por Moisés. A data foi por volta de 1445 a.C. O assunto principal, o tema do livro é a santidade de Deus e a santidade na vida cotidiana. As palavras-chave do livro são santidade, oferta, sacrifício. O propósito do livro, ele não avança historicamente, mas ele amplia o registro encontrado em Êxodo a respeito do código legal de Israel. Tá? Então ele vai ampliar, ele vai falar mais sobre as leis, sobre a lei, né, que Deus deu ao povo de Israel por meio de Moisés, incluindo ali os 10 mandamentos. Então, dentro do tabernáculo, Moisés recebeu detalhes relacionados aos sacrifícios, ao sacerdócio, às festas e outras questões. A ênfase do livro é a santidade a partir dos sacerdotes. A nação precisava conservar-se assim em meio a outros povos, ou seja, em santidade. Essa santificação não significava isolamento, mas sim testemunho. Então o desejo de Deus é que o povo de Israel se separasse, fosse um povo separado, e que essa separação, a maneira deles viverem diferenciada dos povos ao redor, pudesse servir de testemunho de que eles andavam com Deus, tá? Para que mais pessoas pudessem ser alcançadas aí. O livro é um manual de regras para os sacerdotes e o culto de Israel. Este manual quer ensinar à nação de Israel o caminho para Deus e como andar nesse caminho. Então é um livro que fala sobre a questão de separação para Deus, tá? Quais são as generalidades do livro, as coisas gerais a quais se refere? O título do livro, em hebraico, Vaikra, significa Echamou. Lembram que eu disse em outros vídeos que os primeiros 5 livros, o título deles em hebraico é sempre o início, né, o início do livro. A primeira frase do livro geralmente é o início, porque ele dá continuidade ao livro que veio antes, tá? A história que veio antes. Então, em hebraico, significa Echamou. Em grego, significa Leuitikon, ou seja, a respeito dos levitas. Provém do nome de Levi, tribo que serviu em Israel como sacerdote. A identidade de Israel é centrada no culto, no qual o povo se encontra com o seu Deus. Olha aqui, já tem uma coisa muito importante para nós aqui, ó. A importância do culto, tá? Então é um livro que fala sobre essa questão da identidade do povo de Deus, e essa identidade ela se manifesta, ela se apresenta, ela se identifica através também do culto, tá? Temos rituais aqui nesse livro, temos rituais para os sacrifícios, um ritual para a ordenação dos sacerdotes e os critérios da distinção entre puro e impuro. Então o livro vai destacar os rituais, a ordenação para os sacerdotes e também os critérios, né, o padrão para diferenciar o que é puro do impuro, tá? Por causa do princípio da santidade que está no livro. Quais são os destaques do livro? O livro fala sobre as ofertas, então ali haviam vários tipos de ofertas e sacrifícios, tá? Por exemplo, o holocausto era o mais comum dos sacrifícios e servia para expiar o pecado. A oferta de manjares incluía farinha ou grãos e era uma expressão de graças e consagração a Deus. Os sacrifícios pacíficos expressavam o desejo de comunhão com o Senhor. Os sacrifícios pelos pecados serviam para situações em que era necessária a purificação. O livro também fala sobre a vida diária do povo, tá? O cotidiano do povo. Ou seja, ele traz instruções sobre todas as áreas da vida. Então, animais limpos e imundos, o nascimento dos filhos, os cuidados, né? As enfermidades, como diagnosticar e tratar, práticas sexuais,
o dia da expiação nacional, então são assuntos que o livro trata também. As festas, havia as festas da primavera, exemplo, a Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias, a festa do Pentecostes, tá? As festas do verão, outro exemplo, as festas das trombetas, o dia da expiação. Havia festas do outono também. A festa dos tabernáculos era uma festa, um exemplo de festa do outono. Havia também o ano sabático, durante o qual a terra deveria descansar, os escravos deveriam ser libertados. No ano do jubileu, cada 50 anos, o ano sabático é cada 7 anos a terra descansava um ano. Tá? Então eles trabalhavam 7 anos na terra, e no 6 anos, no 7º ano, então a terra descansava. O ano do jubileu, que é a cada 50 anos, as terras voltavam aos donos originais. Então tudo isso está explicado aqui no livro do Levítico, tá? O esboço simplificado do livro. Então, do capítulo 1 até o capítulo 7 são as leis, ou seja, as ofertas e os sacrifícios, tá? Tudo que se refere a como ofertar, como era feito o sacrifício, como deveria ser feito, está orientado no capítulo 1 ao 7. Do capítulo 8 ao 10, nós temos ali a descrição de como é que era a ordenação de Arão e dos seus filhos. Como seria, né? Como foi. Do capítulo 11 ao 15, nós temos ali a explicação das leis da pureza e da impureza cerimonial. O capítulo 16 é o capítulo que trata do grande dia do perdão. E do capítulo 17 até o 27, nós vemos ali então a lei da santidade. Ou seja, como o povo deveria viver e como o povo deveria adorar a Deus, tá? Então tudo isso está descrito aí no livro de Levítico. Então o capítulo 17 até o 27, que é o final do livro, ele trata da lei da santidade, uma vida santa e uma adoração santa, tá? Então com estas informações você já tem condições ali, volte o início do vídeo, assista quantas vezes você quiser e anote as informações que eu passei nesse vídeo. Comece a ler também o livro de Levítico para você se inteirar melhor. Lembrando novamente que esses primeiros vídeos que eu estou fazendo sobre o panorama bíblico, o título já diz, é panorama, tá? Eu estou mostrando assim uma visão panorâmica, de cima, né? Para a gente poder mais adiante em outros vídeos futuros poder nos adentrar com mais profundidade, dividir então esses livros em série de capítulos e depois ir com o tempo, versículo por versículo aí, podendo aprender e se aprofundar mais na palavra de Deus. Então, se você gostou deste vídeo, como os outros, não esqueça de se inscrever no canal, não deixe de deixar o seu like e também compartilhe com pessoas que tenham interesse, que desejam conhecer mais a palavra de Deus, que desejam entrar numa comunhão, numa intimidade com Deus. E eu tenho certeza que esses vídeos vão ajudar, tá? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.